Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a enfermeira Camila e aqui nesse canal eu falo de tratamento de feridas, eu falo de prevenção de lesão de pele e neste vídeo eu quero conversar com você sobre necrose coagulativa. O que é necrose coagulativa? Mas antes disso eu quero pedir uma coisa para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora, ative as notificações porque todos os dias eu tenho um vídeo novo nesse canal, onde eu quero te ensinar. Seja você um profissional de saúde ou você um paciente que está passando por aqui, quais são todas as características, todas as circunstâncias que a gente pode encontrar num tratamento de ferida, etiologia de feridas e como que eu faço e como que eu realizo esses tratamentos nos meus pacientes, tá bom? Então vamos lá. Eu quero mostrar hoje para você o que é uma necrose coagulativa. O que é necrose coagulativa? Eu acredito que se você trabalha numa área hospitalar, se você trabalha num posto de saúde, se você trabalha em home care, se você faz atendimentos domiciliares, você já encontrou uma ferida que tenha esse tecido escurecido. Muitas das vezes esse tecido ele pode estar nessa cor aqui, que é uma cor preta, né, bem escura, e ele pode estar também acinzentado ou até mesmo amarronzado. Mas qual é a outra característica que ele tem? Esse tecido ele é seco, tá? E ele é muito aderido no leito da ferida, tá? Então eu tive ali uma ferida, seja ela de qualquer etiologia, porque o tecido de necrose de coagulação pode acontecer em todo tipo de ferida, em qualquer etiologia. Essa ferida começou ali o processo de cicatrização, só que complicou. Complicou por quê, Camila? Porque aconteceu que bactérias vieram para o leito dessa ferida e você não teve uma intervenção logo imediata. E com isso, houve uma morte de tecido. Então, esse tecido preto nada mais é aquele tecido que sofreu uma isquemia. Faltou circulação sanguínea, o oxigênio não chegou e esse tecido morreu. Então, a gente chama ele de uma necrose de coagulação, tá? E a característica dele é essa, ele é escuro, ele é firme, ele é seco e ele é aderido no leito da ferida. E aqui eu não posso vir simplesmente com uma lâmina de bisturi e vir removendo esse tecido. Esse tecido ele tem que ser removido porque ele é uma barreira que impede o processo de cicatrização. Então, isso a gente já sabe, ele precisa ser removido, tá? Ele é uma barreira que não deixa a ferida cicatrizar. Mas como que eu posso remover esse tecido do leito da ferida? Então, eu não vou utilizar logo de cara uma lâmina de bisturi, tá? Porque se eu fizer isso, um tecido que tá seco, e aderido no leito da ferida, eu vou traumatizar essa ferida, tá? E nesse momento eu não posso fazer isso. Então, o que eu faço? Se eu falei para vocês que é uma ferida, né, um tecido seco, a gente precisa levar o que para ele? Umidade, tá? Então, quando eu tenho uma necrose coagulativa, ela é seca e aderida, então eu preciso levar umidade para que eu consiga remover essa barreira, tá? Então, eu vou falar para vocês aqui uma forma que eu faço, tá? Isso daqui deve ser feito por um profissional de saúde, uma pessoa que seja capacitada ou um especialista no tratamento de feridas. E esse tipo de procedimento que eu vou explicar aqui não deve ser realizado por pessoas leigas que não tenham entendimento e nem também tenham destrezas, né? E destreza em manejo para poder manusear uma lâmina de bisturi. Então, o que eu faço? Eu faço o que a gente chama de escarotomia nesse tecido. Então, eu faço várias arranhaduras, né, parecido com o joguinho da velha aqui no leito dessa ferida, que é uma necrose seca, tá? Então, eu faço essa escarotomia e daí eu faço o quê? Eu aplico um gel, porque eu preciso de umidade, certo? Aí eu venho com um gel, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Estou fazendo sem luva porque isso daqui é uma maquete de isopor e mais para vocês visualizarem mesmo. Então, fiz a escarotomia, que é a arranhadura, e daí eu venho com gel e realizo aqui a aplicação desse gel. Por que, Camila, que você fez uma arranhadura, a escarotomia no leito dessa ferida? Porque a ferida, ela precisa ter absorção desse gel. Se ela tá seca,
Só passar o gel em cima dessa casca vai ajudar? Vai ajudar, mas eu quero potencializar, eu quero acelerar o processo de cicatrização. Então, eu faço a escarotomia no leito dessa ferida, tá? Aí, depois que eu faço a escarotomia, eu utilizo um gel. Gente, aqui eu vou mostrar pra vocês um gel, eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma marca, tá? Não sou patrocinada por nenhuma delas, mas eu quero te mostrar um exemplo de um gel que eu utilizo para poder fazer o quê? A remoção desse tecido que a gente chama de desbridamento. Então, eu estou utilizando um gel com alginato, tá? O hidrogel com alginato. E esse gel, ele vai promover no leito da ferida a umidade. E com isso, ele vai favorecer o desbridamento autolítico, que é um dos 6 tipos de desbridamento que a gente tem para poder remover tecido inviável do leito da ferida, tá bom? E daí, depois que eu aplico esse gel, você viu que eu apliquei o gel, eu primeiro fiz a escarotomia, apliquei o gel e depois eu venho com uma cobertura que eu posso manter 48 horas fechado, ocluído, para que esse gel, então, faça uma ação no leito dessa ferida. Tem uma coisa muito importante aqui, tá? A primeira etapa de qualquer, curativo, de qualquer troca de curativo, de qualquer tratamento de ferida, é a limpeza, tá bom? A limpeza, ela é uma etapa fundamental para a gente diminuir carga bacteriana, remover detritos da ferida. Então, aqui, o que eu costumo fazer, nos meus atendimentos? Vou mostrar para você. Eu tô aqui pegando uma gaze para mim mostrar para você. Então, o que eu faço nesse tipo de ferida? Eu coloco uma gaze sobre o leito da ferida e daí eu aplico a poliexanida, tá bom? Isso daqui é uma solução aquosa de PHMB, tá certo? Essa solução aquosa de PHMB, ela vai ficar aqui descansando nessa gaze sobre o leito da ferida por até 15 minutos, tá? Tem uma margem de segurança aí, então você pode manter essa gaze umedecida com PHMB no leito da ferida por 15 minutos. Depois disso, eu venho, removo essa gaze e aí sim eu vou fazer a minha escarotomia, que é fazer o quê? Arranhaduras no leito dessa ferida, dessa necrose, que é preta, seca, aderida aqui no leito. Aí sim, eu venho com o meu hidrogel e potencializo a ação desse hidrogel no leito da ferida, tá? Com isso, eu venho e coloco uma cobertura, tá bom? Que pode ser o quê? Pode ser uma gaze, tá? Pode ser uma gaze e pode ser uma placa de hidroculoide, tá bom? Que favorece muito nesse processo. Camila, onde eu trabalho só tenho gás, então você coloca a gás e coloca então aqui o micropore. Se você utilizar a gás, você precisa remover essa gás uma vez ao dia, tá? Posso usar um filme transparente? Posso usar um filme transparente. Então, eu venho com o filme transparente e coloco sobre esse hidrogel. Não preciso colocar gaze. E deixo ali 48 horas, tá? Ocluído, para que então esse gel faça o desbridamento autolítico nessa necrose, tá bom? Posso usar uma placa de hidroculoide? Pode usar uma placa de hidroculoide e também manter por 48 horas, tá certo? O que é importante aqui? Eu tô falando de uma técnica de remoção de necrose coagulativa que deve ser realizada por um profissional de saúde, por um enfermeiro que tenha total capacidade para isso. Porque esse enfermeiro ele precisa olhar para essa cobertura no dia seguinte e saber como é que tá. O curativo, gente, é assim, eu não coloco o curativo e esqueço dele porque eu sei que eu vou trocá-lo daqui 48 horas. Não, você precisa olhar para ele sempre, tá? Então, o que eu faço nos meus atendimentos domiciliares? Eu faço o curativo e eu fico em contato com a família para saber como é que está esse curativo depois que eu vou embora. E retorno depois de 48 horas, com toda a segurança e removo e faço a troca desse curativo, tá? Finalizado isso, depois de 48 horas, você vai então procurar, vai fazer a troca desse curativo e você, percebendo que ainda existe essa necrose, o que você vai fazer? Você vai então fazer de novo o procedimento, tá? Então, isso daqui é uma técnica que eu tô ensinando de como fazer o desbridamento autolítico numa ferida que tenha necrose coagulativa, tá bom? Existem outras formas de desbridamento, tá bom? Existem outros produtos que a gente pode utilizar.
lembrando e reforçando sempre, você precisa consultar um profissional capacitado para que ele então te auxilie nesse tratamento, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi importante para você, se você acredita que mais pessoas precisam saber dessa informação, já compartilha, já curte. Aqui nos comentários, se você ficou com alguma dúvida, já escreve aqui a sua dúvida que eu vou responder para você, tá bom? Até o próximo vídeo!